Vamos lá. Há forças desconhecidas que se interpõem às curas imediatas. Não é muito repetir que o Evangelho não pode deixar de nos acompanhar em todo esse trabalho. Ele é a força de Deus, que faz a cura se eternizar, pois traduz os princípios das leis. Todos os desequilíbrios orgânicos e psíquicos são a não observância dos preceitos divinos. No entanto, ainda existem muitas coisas no campo da cura que os homens não estão preparados para conhecer. O tempo, na dinâmica do progresso, vai revelar essas coisas gradativamente a todas as criaturas, na Terra e fora dela. Existem muitos métodos de curar, desde a mastigação de ervas entre os índios, às mais sofisticadas invenções no reino de Hipócrates, desde os xaropes de longa vida na área iniciática à medicina homeopática, fundada por Samuel Hahnemann, nas concentradas gotas de energismo curativo. Desde as benzeções dos camponeses com ramos específicos, à flora medicinal, desde as massagens dos antigos egípcios, às famosas agulhas orientais, desde os sopros dos pais iogues, aos passes nos templos espíritas. Enfim, há um sem número de modalidades de curas, por todos os ângulos que podemos imaginar. E hoje, há muitas pessoas se curando pela alimentação. No entanto, todas as curas mencionadas e as de que não precisamos falar carecem da força do pensamento, cuja energia é transmutada naquilo que nos dispusemos a transformar, pela luz do coração. Aqui só puxar um assunto aqui. Quer dizer, todas essas formas de cura, elas têm uma maneira de ser mostrada, né, apresentada, né? Mas se nenhuma delas tiver o componente mental, né, que aí entra fortemente o mentomagnetismo, né, a força do direcionamento do pensamento, porque para aquilo que a gente realmente quer realizar, impregnar energias, a coisa não rola. Nossa, esse parágrafo foi bom, muito rico. E o aspecto da educação do pensamento é tudo no aspecto da cura, né? E a gente vê que também em todo o passado, nas escolas iniciáticas, se for ver no Oriente, nos budistas, nos yogis, enfim, sempre tem o trabalho da educação mental, que é da concentração, que é conseguir realizar uma própria reforma íntima também, para que consiga movimentar energias e se conectar com seres que estão em planos acima e que consiga fazer esse direcionamento. E realmente o pensamento, ele é tudo, porque se não consegue manter o pensamento, não consegue manter conexão com planos acima, não consegue movimentar energias, né? As próprias energias anímicas, ela não consegue colocar em movimento. E eu achei bonito no final, quando ele coloca aqui, né? Carece da força do pensamento, cuja energia é transmutada naquilo que dispusemos a transformar, pela luz do coração. Então coloca também o aspecto do coração, que é o ponto que também envolve a emoção, que envolve a vontade, porque o pensamento ele consegue direcionar, envolver, e a emoção, se ela está no mesmo sentido, ela amplifica, é como se fosse duas asas de um pássaro. Quando eu converso com os meus estudantes na questão da física, eles fazem, não, professor, eu não consigo ter concentração no estudo de física. É muito comum eles
virem me procurar para falar essas coisas. E, e aí, algo que eu oriento com eles é, primeiro, eles precisam se envolver emocionalmente. O processo da concentração está muito ligado também ao processo emocional. Se a pessoa ela se envolve e ela passa a ver toda a beleza daquilo, então antes de procurar entender, procura ver toda a beleza do que é aquilo, onde que ele pode estar envolvido. O momento que vai se envolvendo, é mais fácil ela conseguir se concentrar. Aí eu sempre brinco assim, quando você está apaixonado por uma pessoa, você naturalmente fica pensando naquela pessoa. Por quê? Porque você está apaixonado por aquela pessoa. Então, quando vê, seu pensamento está ali, pensando naquela pessoa, em possibilidades de estar juntos, em aspectos ligados ao convívio. E é a mesma questão do pensamento e da emoção. Se a emoção ela está envolvida, então é fácil também o pensamento ele se focar, sabe? Então, era esse aspecto aí desse parágrafo tão rico que eu também queria colocar aqui na roda. Mas Eu não seria lembrei. melhor a gente trocar essa emoção por amor? Porque a emoção pode ter os dois lados, né? Positiva e negativa. Mas no fim das contas, a dinâmica é a emoção. Até se for pro lado ruim, que é a dinâmica do processo, é a emoção que está colocando. E o importante realmente é colocar ela pro lado bom, que é para o amor. Mas, infelizmente, né, a dinâmica, ela acontece em ambos os lados da força do pensamento. Então, na cura, é colocar a emoção para o amor, né, na questão do coração. Mas eu concordo, a gente tem que colocar o amor nesse processo. É É interessante. A Diva, fala, Diva. Desculpa. Não, eu só ia falar assim, eu lembrei de agora, nesse momento, meus pais foram começaram o espiritismo aqui em Brasília bem desde o início, desde a Casa do Barata, lá que aqui tinham né, do pessoal da Comunhão Espírita e tal. E aí eu me lembrei do seu Mário Carvalho, não sei se o Ismael conheceu o seu Mário. Eu não conheci o seu Mário. Não, você não conheceu o seu Mário, não. Eu conhecia, vivia, né, tudo. E tem uma história que a minha mãe contava, que seu Mário, ele desenvolveu um câncer de garganta, boca, aquela coisa toda. Mas aí ele curou. E aí depois ele voltou e depois aí ele faleceu. E aí diz que foi uma coisa assim, ele conversou, porque ele ainda estava trabalhando com a comunhão, criando, assim, a comunhão ainda estava crescendo, ainda estava todo aquele negócio, e aí ele tinha todo um amor muito grande com aquele trabalho, e ele pediu, né, para ficar mais tempo, e aí, eu não sei como é que foi lá a conversa, eu não sei como é que foi, mas aí ele teve aquela cura naquele período, ainda teve um bom tempo aqui, e depois aí ele desencarnou, mas teve essa coisa desse, né, o trabalho, o amor dele por aquele trabalho, o foco, e aí ele conseguiu vamos lá, esticou mais um prazo um pouquinho, por causa do trabalho dele aqui. Oi, eu só queria falar do que Ismael colocou aí em relação à educação, né? Educação para os pensamentos. E eu penso que é importante na mais tenra idade, sabe? Hoje a gente tem aquela história de good vibes, mas eu não sei se é bem isso, né? A good vibes não sei se consegue aprofundar na importância, né, de manter os pensamentos em, em boas vibrações. Mas, independentemente disso, até há anos atrás, poucos anos atrás, eu imaginava que o pensamento é que dominasse e que a gente não tinha como, de alguma forma, controlar o pensamento, né? Mas, principalmente em situações de dores, né, onde nós somos muito, muito desafiados. Mas é isso que eu queria colocar, a importância desse treinamento desde cedo, dentro das famílias. Uma coisa que eu achei engraçado foi que eu acordei hoje de manhã e eu fiz uma oração para Deus, pedi assim, meu Deus,
me dê concentração nos meus estudos. Aí eu liguei a reunião, a Ismael estava falando da concentração. A conexão, né? Pois é, eu achei isso muito engraçado. E porque eu acho que talvez vocês não estejam entendendo, eu estou bem ansiosa, eu tenho um pouco de ansiedade nesses aspectos emocionais. Aí eu estou vivendo uma fase que essa ansiedade aflorou. E aí, às vezes, para lidar com isso tudo, quando essas emoções vêm, e aí vem esse processo tudo, acaba que a ansiedade, ela, sabe, ajuda a dar uma sumida, assim. Mas eu até tenho pensado, eu falei, nossa, eu conheço jeitos de lidar com essa dinâmica que está acontecendo comigo, que é começar a fazer coisas que eu gosto, ir para a natureza, andar de bicicleta e tal. E parece para mim que tem algum movimento que está me dizendo, para um pouco de estudar e vai fazer as coisas que você gosta, vai viver assim na natureza um pouco e Vai se equilibrar, né? Deixa a coisa um pouco acontecer. E aí eu liguei aqui e o Ismael estava falando isso, dessa ligação da emoção com a concentração, né? Interessante isso. Vou continuar a ler. É bacana mesmo. E eu queria até também fazer uma pergunta, porque a Andrea colocou, ela falou good vibes. Isso é uma metodologia? Ou é só mesmo boas vibrações em inglês? Você falou das crianças. Tá. Não, eu só achei que era um conjunto de metodologias para crianças. Não, é um termo que é utilizado por exemplo, pessoas da idade dos meus filhos, 25, 20, 30 anos, né? Mas eu acho essa história do Good Vibes muito bacana. Só não sei se alcança isso que a gente está falando, mas independentemente já é algo bom, né? Mas é isso. É uma terminologia dos jovens, Ismael. Você já está fora dessa fase. Não, gente, a gente Eu também não sabia. Tu também tá dentro. Pare com isso. Não sabia. Só quem tem filho que entendeu. É uma metodologia que eu não Só conheço. quem tem filho mais novo. Nós somos Pergunta mais aos alunos, good Ismael. vibes do que nossos filhos, gente. Mas isso que a Andrea falou é interessante mesmo, porque isso é mais ou menos eu diria até um modismo nessa geração. Então tudo para ele, para estar bem, é good vibes. Mas eu acho que é muito superficial, é uma coisa assim de momento, daquela horinha ali, não é uma coisa muito profunda, e não chega, logicamente, do meu ponto de vista, nem perto dessa profundidade que o Ismael estava colocando. É uma coisa de meio de modismo dessa geração. Tá tudo legal, tá tudo bem. Pode continuar a ler? Sim. Só acabando aqui o Good Vibes, o que eu vejo é que, mesmo em situações muito sofridas, é como se fosse até uma escapadela para olhar o problema em si, sabe? É só isso, mas eu posso estar sendo assim, um pouco crítica, e não é essa a intenção. Era isso. Dentre as curas citadas, existe uma diferente de todas. A que Francisco de Assis usava com maestria, a cura divina. A cura divina é aquela que restabelece o enfermo de qualquer enfermidade
num piscar de olhos, é a cura instantânea. Pedimos licença a todos os curadores, encarnados ou desencarnados, para dizer que toda cura divina nasce de energia sublimada que vem de Deus, passando pelas mãos santas de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está comprovado, as mãos que tocam os enfermos de qualquer natureza e que curam instantaneamente, por trás delas, estão as do Mestre dos Mestres. Somente ele sabe transformar a luz de Deus para restabelecer a harmonia orgânica dos homens. Francisco de Assis foi um destes instrumentos de Jesus, que restabeleceu uma infinidade de corpos de todos os tipos de enfermidades na Terra. Entretanto, a força que afina um instrumento humano para servir de instrumento divino nas mãos do Mestre é somente uma: o amor, o mais puro amor, buscando assim as ondas luminosas desprendidas do Cristo de Deus, que sempre busca igualmente sintonia para consubstanciar em bênçãos de Deus onde quer que seja. Ninguém é órfão das coisas dos céus, quando procura o caminho de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, cuja imensurável aura acolhe o planeta e, na sua grandeza espiritual, sente todas as necessidades dos homens e das coisas, e todo o seu rebanho está dentro de sua faixa mental. Eu achei legal aqui que sente a vibração de todos os homens e das coisas. Então, absolutamente tudo a gente pode considerar como um ser vivo, um ser criado com um objetivo por Deus. E achei legal ele colocar que a gente sabe, a força do pensamento é importante, mas, como dizia o poeta, né? Se não houver amor, nada existe. O Evangelho é, por excelência, um código divino. Se respeitamos os seus preceitos, estaremos em sintonia com a força universal do amor e seremos atendidos por essas leis que regulam a própria vida que estagia na Terra. Em Rivo Torto, havia um hospital de leprosos, por demais impressionante, se considerarmos o que seria uma casa de saúde há 8 séculos atrás. Os rancenianos, daquela época, eram relegados ao abandono e a medicina não tinha condições, como agora, para tratá-los adequadamente. Francisco de Assis tinha um carinho profundo por aqueles doentes e sempre pedia aos seus companheiros para visitá-los e trazer notícias daqueles restos de homens, levando-lhes a sua presença. No entanto, alguns manifestavam impaciência e mesmo revolta, por estarem separados da sociedade, das mulheres e filhos. Certo dia, Frei Pedro de Catani e Frei Paulo foram visitar os enfermos e conversar com eles acerca da bondade de Deus e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que um deles, o mais agitado, começou a blasfemar contra Deus, contra Cristo e contra eles mesmos, por estarem somente conversando, e ele, cada vez mais doente e relegado ao abandono. Chegou mesmo a dizer: é porque essa doença não é em vós, retrucou Pedro de Catani. Foi nosso pai Francisco que nos mandou vê-los e enviou a bênção para todos que aqui estão. O leproso, que se chamava Tanali, ficou mais furioso com o recado de pai Francisco, dizendo: esse pai Francisco fica de longe nos mandando bênçãos. Dispenso as suas bênçãos. Elas para mim de nada servem, pois cada vez que vindes aqui, fico mais revoltado e com a mesma doença. Dispenso o consolo de homens como vós,
que parecem mais miseráveis do que nós. Se tivesseis alguma coisa para dar, não viríeis aqui. Frei Pedro e Frei Paulo ouviram pacientemente o leproso e, sem entrar em demanda, conservaram a atitude de oração, enquanto Tanali blasfemava. Acontece que a paciência dos dois homens de Deus esgotou-se, e Frei Pedro, homem forte e decidido quando necessário, agindo sem a aquiescência do doente, colocou-o nos ombros e falou pacientemente a Frei Paulo: vamos, irmãos, levar esse doente para o verdadeiro médico, que ficou mais ou menos de longe. Chegando junto a Francisco o enfermo, ele quase os fez voltar com o leproso, alegando que não podia ficar com aquele homem em lugares não apropriados. Fizeram muito mal em trazê-lo, dizia Francisco. Os dois discípulos, de cabeça baixa, tudo escutavam, orando silenciosamente em favor da situação e do doente engasgado de agitação. Quando os companheiros de Francisco iam saindo de volta para o hospital, este, caindo em si, ajoelhou-se aos pés dos discípulos e pediu-lhes perdão pelo que fez, dizendo carinhoso: perdoem, meus filhos. O que fiz, meu coração não deseja que seja assim. E tomou o doente com dificuldade, carregando-o até uma dependência do rancho. Olhou para o rosto em chagas, cujos lábios tinham se transformado em uma só ferida. O mau odor era insuportável. O corpo era uma só chaga, e o doente não mais suportava a roupa sobre a pele, que quase não existia. Francisco, tomado de amor pelo leproso e com profunda humildade, beijou-lhe o rosto como se fosse o da sua própria mãe. Retirou a roupa do enfermo, jogando-a de lado, e em seguida beijou as suas chagas pustulentas, como se o fizesse em jarla ou foli, e falou com tanto sentimento de compaixão, como se estivesse pedindo ao seu próprio pai para reconsiderar o que fez. O doente, naquele clima de fraternidade, começou a chorar, e Francisco não fez outra coisa, choraram juntos. Nesta hora, os discípulos acercaram-se do mestre, sem saber o que fazer diante do drama comovente. Pai Francisco pediu aos companheiros que trouxessem uma gamela com água morna, pedindo a Frei Paulo que colhesse, com os devidos cuidados, em próximo canteiro 3 rosas, e se pusesse em oração. Trazidas a água e as rosas, que foram despetaladas com um hino de louvor ao Senhor dos céus, pôs Tanali na gamela, e chamando Frei Luís, pediu-lhe que recordasse as palavras da cura de Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, quando foi ressuscitado por Cristo. Sentiu que alguém tomou-lhe as mãos, dizendo: Francisco, cuida destas minhas ovelhas. Elas são filhas do Calvário, agredidas pelos seus próprios destinos. E Francisco respondeu mentalmente: sim, Senhor, sim, eu cuidarei. E acrescentou Francisco: se for do teu agrado que essa enfermidade passe para mim, beijarei as tuas mãos pela misericórdia de poder pagar minha falta para com esse homem de Deus que devo respeitar. E Francisco foi passando as suas mãos no corpo do leproso, e todas as feridas foram se fechando, como por encanto, à medida que as mãos lavavam o enfermo. Os discípulos, ao contemplarem esse fenômeno, caíram de joelhos no chão batido do rancho de luz e cantaram um hino de louvor ao Todo-Poderoso, pela presença do Cristo no seio da comunidade. Tanali, quando observou o ocorrido e não sentindo mais dor, levantou-se nu da gamela, sozinho,
Ajoelhou-se perdido em emotividade santa e beijou os pés de Francisco, molhando-os de lágrimas. Avançou para os discípulos para fazer o mesmo, mas esses não aceitaram, por se sentirem leprosos da alma. E Tanali, que era um criminoso contumaz, incendiário e irreverente, gritou em altas vozes, com os braços estendidos para os céus: Senhor, sei que existes. Faze de mim o que quiseres que eu seja.